Sabe aqueles filmes, aquelas séries, jogos e programas de TV que talvez você goste? Que aparecem princesas, príncipes, castelos e dragões? Pois é, eles foram influenciados por um período histórico chamado Idade Média. Neste vídeo, iremos falar um pouquinho mais sobre esse período histórico, só que, claro, sem os dragões. Entre os séculos 5 e 15 ocorre o período histórico chamado Idade Média. Neste período, temos o surgimento do sistema político-econômico chamado feudalismo. Ele é a mistura dos costumes bárbaros com os costumes romanos. O nome feudalismo vem de feudo. Feudo era a terra ou qualquer outro benefício dado por um nobre a outro em troca de fidelidade. A sociedade no feudalismo era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais estanques. Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para outro era praticamente impossível. No clero, a igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero rezar e do servo devia trabalhar. Os servos mantinham um trabalho na sociedade feudal, fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços. Os camponeses eram uma espinha dorsal econômica da sociedade, plantando e produzindo outros bens de que todos precisavam. Os camponeses eram considerados parte da terra em que viviam. Quando um nobre recebia um feudo, também recebia os camponeses que viviam nele. Os camponeses não podiam deixar a terra sem a permissão do senhor e tinham de obedecer suas leis. Eles também tinham de trabalhar para o senhor, cuidando das terras e fazendo pagamentos regulares com o que produziam. Em compensação, os camponeses podiam plantar numa parte das terras do senhor para si mesmos. Os cavaleiros eram os nobres e os guerreiros. Sua missão consistia em administrar os feudos e defender a população em caso de ataques. Então, os nobres usavam as armas para defender seu povo sobre ataques de outra população. A cruz templária é uma cruz vermelha que era utilizada pelos templários sob suas vestes brancas e bandeiras. Simbolizava fé e proteção. Os templários são membros de uma ordem militar religiosa de cavalaria medieval. Eram monges que tinham feito os votos de pobreza e cujo espaço ocupado em Jerusalém teria sido parte do Templo de Salomão. Por esse motivo, essa ordem é conhecida como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, Ordem do Templo ou simplesmente Ordem dos Templários. Aproveitando a chance, nobres ricos que procuravam expandir seu poder e suas propriedades começaram a lutar entre si pelo território. Desse caos emergiu um novo sistema político e social chamado feudalismo.